Esta é uma tradução não oficial de uma obra que é publicada oficialmente em português. Para apoiar o autor e o canal, considere adquirir a obra oficial pelo link da descrição. Volume 3. Capítulo 3 – O significado da coragem. Do ponto de vista de Subaru, essa era sua terceira visita à aldeia. Era um vilarejo chamado Earleon, praticamente ao lado da mansão, parte do território pertencente a Rosval em seu papel de marquês. Era um vilarejo pequeno, com cerca de 200 habitantes, mais ou menos. Em seu mundo original, isso não seria suficiente para encher uma escola primária. E lá estava Subaru, andando por um vilarejo que dava para dar uma volta completa em 20 minutos, com 2 garotas, uma flor em cada braço. Devo dizer que o trabalho foi concluído muito rapidamente. Barroso era tão hábil que chegava a ser revoltante. O que aconteceu com ele? Não vou corar, então me elogie o quanto quiser. O potencial latente que estava adormecido em mim finalmente desabrochou. Subaru ficou bastante satisfeito com os elogios ao seu trabalho antes do meio-dia. Ele havia se concentrado em um trabalho rápido por causa da viagem de compras da tarde, e isso funcionou bem. Aparentemente, ele estava falhando por ter se estressado demais. Dessa vez, uma abordagem mais natural parecia funcionar muito melhor. Sem dúvida, sua capacidade de se soltar tinha algo a ver com a sensação do colo de Emília. Isso certamente me ajudou a relaxar, não é? Ao contrário de antes, quando ele estava sob muito estresse, deitar-se nos joelhos de Emília o tornou capaz de conversar tranquilamente com as gêmeas. O nervosismo remanescente apenas reforçou sua determinação, eliminando sua falta de cuidado no processo. Além disso, naquele momento, Subaru estava calmo o suficiente para sentir que nada poderia abalá-lo. Isso foi uma grande sorte, pois ele não podia se dar ao luxo de se comportar como um excêntrico problemático aqui. A sessão de perguntas e respostas com Beatriz na noite anterior havia estabelecido que um xamã tinha que tocar fisicamente o alvo de uma maldição. Era isso que tornava as maldições um meio bastante arriscado de assassinato. Ele comparou o fato de ter que se aproximar pessoalmente com o ato de atirar a longa distância, como alguém faria em seu mundo. O risco provavelmente era compensado pelo fato de a maldição ser um meio tão certo. De qualquer forma, tem um modus operandi para o autor do crime. Tem que ser alguém que me tocou nas viagens anteriores ao vilarejo. E se a pessoa tivesse chegado ao vilarejo apenas nos últimos dias, então seu suspeito era tão bom quanto encontrado. Dito isso, Subaru não podia confiar que tudo na aldeia fosse perfeitamente como ele se lembrava. Ele havia aprendido isso da maneira mais difícil na mansão. Seria muito difícil repassar as mesmas coisas, com exceção de alguns eventos específicos. Os que se destacam são Muraosa, o chefe interino, a vovó que toca nas bundas em busca de sua juventude perdida, o líder dos jovens com cortes de cabelo curtos e o cara com um corte curto que lidera a força de defesa Ranren. Subaru nomeou todas as pessoas cujos rostos se destacavam para ele e examinou cada uma delas. Havia o cara que agia como se liderasse a aldeia, Muraosa, e a mulher idosa que se envolvia em comportamentos perversos enquanto ria e dizia: "Recuperei minha juventude, recuperei minha juventude." Os 2 jovens tinham rostos idênticos. Eles frequentemente batiam nos ombros de Subaru, talvez por ciúme por ser tão próximo das irmãs gêmeas. Eu tive que levar Muraosa para o banheiro quando ele começou a desmaiar. Agora que penso nisso, todos eles me tocaram de alguma forma. Isso é um pouco suspeito. Mas todos eles eram aldeões nativos. Eles não se encaixavam no perfil. Sendo esse o caso, acho melhor eu ficar nos mesmos lugares. Subaru suspirou consigo mesmo por não ter tido uma ideia melhor. E quando Subaru fez esse som sombrio, uma série de vozes chegou até ele de cima. O que é de errado, Subaru? Você está com fome? Você está com dor de barriga? Subaru torceu o pescoço para ver as várias silhuetas agarradas às suas costas. Eram crianças que correram para alcançar Subaru primeiro, antes mesmo de ele colocar os pés na aldeia. Eram 7 ao todo, não apenas agarradas às suas costas, mas também às suas pernas e quadris. Subaru, não achando o peso excessivo para sua constituição,
Quebrou o pescoço. Eu tenho uma conexão com você através do tempo e do espaço ou algo assim. O que está dizendo? Você bateu a cabeça. Você está com dor de barriga. Pare com isso de dor de barriga. Você faz parecer que estou com diarreia ou algo assim. Quando Subaru falou, todas as crianças caíram na gargalhada. Sem dúvida, não era tanto por causa da piada dele, mas porque a palavra diarreia era engraçada por si só. Aparentemente, Polar Mundos não mudou o fato de que as crianças daquela idade achavam que quanto mais grosseiro, mais engraçado. E tenho crianças em cima de mim, como nos velhos tempos. As crianças em suas costas estavam puxando suas bochechas. Subaru só conseguia abaixar os ombros por ser um imã de pirralhos. Porque eu me dou muito bem com pirralhos e idosos. Quero dizer, é como se fosse o único ponto positivo que tenho neste mundo. Ele torceu o corpo para acariciar as crianças que estavam em suas costas. Subaru ouviu gritos alegres atrás dele, vozes gritando, eu sou o próximo. Eu sou o próximo. Enquanto ele marchava pela aldeia, com as crianças a reboque. Naquela época, Subaru estava andando sozinho. Não que ele estivesse realmente sozinho, mas Han e Ren não estavam com ele. Quando chegaram ao vilarejo, as irmãs empregadas saíram correndo para fazer compras, deixando declarações sinistras para trás. Irmã, vamos reunir todas as coisas leves. Ren, vamos deixar todas as coisas pesadas para Baruzo. Subaru havia dito que queria dar uma olhada na aldeia, então, sem dúvida, elas estavam sendo atenciosas, mas ele realmente queria que uma delas tivesse ficado com ele. Dessa forma, as crianças teriam pulado alegremente em cima dela. E eu consegui conhecer todos os suspeitos sem ficar super nervoso, mesmo. Subaru enxugou o suor frio da testa, respirando pesadamente enquanto continuava a se usar como isca. Subaru havia optado pelo método extremamente arriscado de procurar o xamã. Era um comportamento quase suicida colocar-se novamente na linha de corte, mas, se ele não o fizesse, não conseguiria ver o rosto do responsável. No mínimo, se for apenas a maldição, posso fazer com que Beako cuide disso. Certo? Desde que não houvesse nenhum erro e a maldição fosse ativada imediatamente, o simples fato de ter a maldição incorporada nele não deveria ser uma ameaça mortal. Se ele fosse amaldiçoado, bastava abaixar a cabeça no chão diante de Beatriz e implorar para que ela atirasse. Subaru, seu rosto está feio. Cara assustadora. Cara estranha. Poxa, você faz isso parecer horrível. E esse terceiro comentário me irrita um pouco. Subaru continuou a passear pelo vilarejo, arrastando as crianças e suportando o peso de suas piadas. De qualquer forma, ele não conseguia se livrar delas, e elas conheciam bem o vilarejo, por isso eram úteis. Mais importante ainda, para um xamã que tentava não causar confusão na aldeia, tentar ferir Subaru enquanto ele tinha um bando de crianças em cima dele era uma opção ruim. Portanto, elas também funcionavam como escudos humanos. Cara, estou ficando muito malvado também. Estou expandindo meus horizontes aqui. O que é de errado, Subaru? O que é? Você desmaiou? Não, não é nada. Subaru esfregou as cabeças das crianças presas em suas pernas e riu às suas próprias custas. Bem, tudo isso é para minha felicidade. Vocês vão cooperar um pouco mais, não vão? Aliás, para começar, ele achava que não gostava muito de crianças. Eles eram barulhentos, muito amigáveis e totalmente egoístas. Talvez fosse assim que ele também pensasse sobre si mesmo. Han passou a mão pelo cabelo rosa enquanto suspirava exasperada. O tempo livre finalmente acabou, então viemos dar uma olhada, e foi isso que vimos. Han olhou para Subaru enquanto ele levantava os dois braços para o céu naquele momento. Vitória! Depois que Subaru levantou os braços e gritou, um coro de vozes soou em comemoração. Vitória! As pessoas ao lado dele espontaneamente deram tapinhas nas costas umas das outras enquanto expressavam sua admiração. Subaru também enxugou o suor da testa, trocando gentilezas e dando tapinhas nas mãos enquanto recuperava o fôlego e se dirigia a Han. A aproximação animada de Subaru foi recebida pelo olhar gelado de Han.
Que tipo de atração é essa? Não é nada grande o suficiente para chamar de atração. Achei que poderia matar o tempo com as crianças, e então os adultos viram e entraram na onda, só isso. A aeróbica foi o método escolhido por ele para brincar com um grupo de crianças barulhentas ao mesmo tempo. Os adultos perceberam e se juntaram a eles, o que resultou em uma grande algazarra, com quase metade da população da aldeia participando. Bem, eu me tornei tão popular que até eu me assusto. É algo divertido tanto para os jovens quanto para os idosos. Talvez seja realmente o segredo para viver mais. Eu não saberia dizer. Puxa, isso é uma bronca fria. Subaru deu uma reação exagerada à resposta não impressionada de Han. Ao ver isso, as crianças o imitaram. Isso é frio, Ranchi. Isso é horrível, Ranchi. Você é assustadora, Ranchi. Você ensinou essa maneira de se dirigir a essas crianças. Não as ensinei tanto, a tornou mais acessível. Quero dizer, se você mantiver todos à distância, eles não poderão ver quem você realmente é. Isso é uma coisa solitária. É o que eu acho, pelo menos. Você certamente tem uma boca ativa. Não me importo, mas Rin pode não gostar disso. Rin Rin? Rin Rin. Rin Rin Rin. Nós meio que já passamos por essa ponte. Ao ouvir das crianças que suas palavras de cautela haviam chegado tarde demais, Han baixou os ombros em sinal de resignação. Então, você deu uma olhada na aldeia como desejava. Sim, essa parte ocorreu sem problemas. As bochechas de Subaru se transformaram em um sorriso em resposta à pergunta de Han. Seu passeio pela aldeia para entrar em contato com as pessoas de sua lista de suspeitos foi um grande sucesso. Mais precisamente, Subaru se destacou tanto que foi ele quem teve a oportunidade de tocá-los dessa vez. A última coisa na minha lista de afazeres era dar um high five no cara com o cabelo cortado depois da aeróbica, e isso está feito. O fato de ter tocado em todos os suspeitos óbvios lhe trouxe um certo alívio. Agora seu tempo na aldeia estava chegando ao fim. Em outras palavras, era hora de dizer adeus às crianças. Tenho trabalho a fazer, portanto, desapareçam, rapazes. Que pena. Se eu tivesse mais tempo, poderia ter brincado mais com vocês. Hahaha, que pena, que triste. Ele está sorrindo. Ele está rindo. Você está realmente tão feliz. Subaru lamentavelmente se desvencilhou dos garotos, dando com a língua nos dentes diante das reclamações deles. Ele não reconheceu conscientemente o sentimento de satisfação que o preenchia por ter recuperado até mesmo um terreno tão mundano com sua capacidade limitada de ser humano. De qualquer forma, ele e Han estavam a caminho do ponto de encontro com Ren quando... De repente, a garota de cabelos castanhos trançados puxou a manga de Subaru, com o rosto vermelho. Subaru ficou surpreso, pois, até aquele momento, a garota de tranças havia mantido religiosamente uma distância de um braço das outras crianças enquanto elas se amontoavam sobre ele, sem nunca entrar na briga. Subaru se agachou para que seus olhares ficassem na mesma altura. O que é isso? Se você tem algo a dizer, fico feliz em ouvir. Bem. Venha até aqui. A garota o conduziu pela manga para outro lugar. Subaru, guiado pela mão esguia, olhou de volta para Han. Você pode fazer o que quiser por mais algum tempo. Obrigado, eu lhe devo uma. Então, o que é? Com a permissão concedida, ele continuou a seguir a mão da menina. Com ela na liderança, as crianças de antes o seguiram até um canto da aldeia. Você ficará realmente surpreso. Você vai adorar. Você vai começar a dançar. Surpresa, felicidade, dança. Você com certeza está esperando uma grande reação de mim aqui. Cercados por crianças risonhas que davam uma prévia de como ele reagiria, eles passaram pelas casas do vilarejo e foram para um recanto longe de olhares curiosos. Então, seus olhos seguiram os dedos apontados pelas crianças e viram. Sim, houve esse evento também, não foi? Do nada, Subaru expressou seu consentimento, juntando as mãos e balançando a cabeça várias vezes. A garota de tranças correu para lá, pegando-o nos braços, sem fôlego ao voltar.
Esta era a criatura com pelo marrom que parecia um cachorro. Seus olhos eram redondos e seu pelo era macio, o que o fazia parecer quase um filhote recém-nascido. Essa última qualidade agradava a um conhecedor de peles como Subaru. Mas, infelizmente, o filhote não respondeu ao Subaru da mesma forma. Aff! Imaginei que isso fosse acontecer. No momento em que Subaru estendeu a mão, todos os pelos do corpo do cão se eriçaram e ele latiu um aviso. Todas as crianças ficaram chocadas com a forma como seu pequeno corpo estremeceu, em guarda contra ele. Mas ele sempre foi tão bom. Ele só está com raiva do Subaru. O que você fez com ele, Subaru? É isso que eu quero saber. Caramba! Esta é a terceira vez e tudo mais. Não somos compatíveis ou o quê? As crianças vaiaram atrás de Subaru quando ele se virou para o cachorro hostil com um sorriso forçado. Ele havia encontrado esse cachorro em suas 2 visitas anteriores ao vilarejo, em outras palavras, durante os loops anteriores. Em todas as vezes, o cachorro demonstrou uma forte aversão a ele, ferindo seu coração amante dos animais. Acho que, em certo sentido, o fato de algo não mudar entre os loops parece certo, mas eu teria gostado de uma reação mais amigável, sério. Apesar do retorno pela morte, muitas coisas foram repetidas de forma bem diferente, mas a reação do filhote era praticamente um disco arranhado. Mas quando Subaru deu um sorriso amigável, o filhote baixou a guarda de repente. Com o filhote enrolado nos braços da garota de tranças, Subaru estalou os dedos, percebendo que essa era sua chance. Bem, se você me der licença. Ele mostraria a esse filhote toda a gama de habilidades de manuseio de peles que havia aperfeiçoado com Puck. Ele esfregou o filhote em todos os lugares importantes, como a cabeça, o pescoço e a base da cauda, e a sensação provocou um grande sorriso em Subaru. Hehe, eu estava esperando ansiosamente por essa sensação. É uma coisa muito boa para um cachorro perdido. Com uma escovação delicada e carinhosa, ele terá uma pelagem longa e brilhante. E, há um ponto calvo na cabeça. É uma ferida? Onde você se chocou? Talvez o filhote tivesse um complexo em relação à cicatriz branca. No instante em que Subaru a tocou, a boca do filhote mordeu sua mão com força. Ele rapidamente retirou a mão, mas, mesmo assim, ela tinha uma marca de mordida proeminente. Subaru gritou com a dor aguda nas costas de sua mão manchada de sangue enquanto acariciava o ferimento. Que evento para se obter uma taxa de conclusão de 100%. Você até me colocou no mesmo lugar. O que? Você fez um salto no tempo só para isso? Subaru sorriu para acalmá-lo, mas o filhote, novamente em guarda, continuou a rosnar. Ao verem as relações entre homens e animais voltarem à estaca zero, as crianças que observavam os dois acenaram umas para as outras. Sim, ele se deixou levar. É porque ele o tocou muito. O filhote é uma menina. Sinto que essa é uma tangente estranha no final, e o que? Ninguém está preocupado comigo. Vou chorar aqui. Subaru lavou levemente a mão em um bebedouro e acenou para o cachorro e para as crianças que brincavam. A garota de tranças parecia se sentir responsável, acenando com um sorriso frágil e tímido antes de voltar para junto dos outros. Quando ele voltou, tinha uma empregada esperando por ele, encostada em uma parede com os braços cruzados e uma grande atitude. Desculpe-me pela demora. Eu o mandei embora achando que seria um caso breve, mas você voltou com o cabelo desgrenhado, as roupas desarrumadas e sangrando da mão esquerda, entre todas as coisas. Bem, desculpe-me por isso. Aconteceu um monte de coisas. Dá para perceber só de olhar, não é? Acho que sim. Com uma olhada, posso dizer em grande parte o que aconteceu. Ele viu uma expressão sombria em seu rosto elegante enquanto ela suspirava um pouco. Subaru ergueu uma sobrancelha diante da estranha nuance de sua declaração e de seu comportamento nada parecido com o de Han, mas ela imediatamente fez seu habitual umf, não permitindo que Subaru expressasse sua pergunta. Seu ferimento e suas roupas são feios. Vamos nos encontrar rapidamente com Rin, porque ela pode realmente curar você. Ranchi, você não usa magia de cura. Eu posso lidar com a vedação de uma ferida após uma amputação. Subaru não conseguiu esconder seu estremecimento.
Esses primeiros socorros são realmente extremos. Do nada, Han se aproximou e puxou a manga de Subaru. Subaru piscou, virando apenas a cabeça para encarar Han quando ela disse: "Você não vem, Baruzu? É com você, então sim." Por um único e breve momento, ele viu os lábios dela se afrouxarem com a resposta dele. Han passou a conduzi-lo pela manga. Ele achava que ela seria muito fofa se sempre agisse de forma tão direta, mas isso talvez se devesse ao fato de que sua honestidade consigo mesmo o mantinha falando frases como essa o tempo todo. Talvez a honestidade também tenha um tempo e um lugar. Esse era o pensamento em sua mente enquanto ele e Han caminhavam em direção ao local onde o Ren os aguardava. Por alguma razão, ele sentiu que a garota que conduzia estava caminhando mais devagar, com mais cuidado do que o normal. Quando os três voltaram para a mansão, os raios de sol estavam muito inclinados, pois já era noite. Quando estavam diante da mansão Rosval, banhada pelo sol da tarde, um homem solitário caiu no chão. Era ninguém menos que Subaru Natsuki. Ele colocou o barril enorme de lado e caiu no chão, respirando com dificuldade. Consegui. Consegui. Bom trabalho, eu. Totalmente bom. Sim, sim, muito bem. Sim, sim, muito agradecida. As gêmeas empregadas cercaram o caído Subaru, agradecendo-lhe rigidamente de forma formal pelos seus esforços. A frieza de Han era totalmente normal, mas a franqueza de Ren sem dúvida se devia à raiva dela ao ver Han conduzindo Subaru pela mão quando eles se encontraram depois de fazer compras na aldeia. As primeiras palavras que saíram da boca de Ren foram: "Você e a irmã parecem estar se dando bem." Isso fez com que Subaru se arrependesse das decisões que havia tomado. Ele queria compensar isso de alguma forma, então, quando ela o fez carregar um barril pesado de volta para a mansão por aparente despeito, ele esperava que isso melhorasse um pouco a impressão que ela tinha dele. Ren falou em direção a Subaru. "Bem, então, voltaremos à mansão antes de você. Não tenha pressa." Ela então pegou o barril grande como se ele estivesse cheio de penas. Subaru conseguia levantar cerca de 80 quilos, mas tinha sérias dúvidas se conseguiria erguer aquele barril acima dos ombros. E, no entanto, ele tinha acabado de ver Ren pegar o objeto pesado com uma mão enquanto carregava objetos diversos no outro braço. Subaru riu com humor da imagem bonita que tudo isso criou. "Você não precisava que eu carregasse isso." "Precisava. Como você pode ver, não é nada disso." Han não estava nem um pouco preocupada em mimar o garoto interior de Subaru. Ao ver Ren se afastar casualmente enquanto carregava o barril, ele ficou dolorosamente ciente de que seu trabalho pesado não tinha sentido. "Então, por que você me obrigou a fazer isso? Foi mesmo só um ressentimento contra mim? Pare de intimidar o novato, caramba. Você não entende, Baruzu. É por consideração a você, é claro. Não entendo o que você quer dizer com consideração aqui. Baruzu, o que a Lady Emilia pensaria se visse você voltando carregando atrás de Ren nada além de uma pequena sacola cheia de especiarias, enquanto ela carregava um objeto grande e pesado? Você é uma supervisora tão atenciosa que me deixa sem palavras." Quando Han se ajoelhou, ele expressou profunda gratidão a ela. Se Subaru tivesse voltado cheio de si, carregando uma pequena bolsa, enquanto uma garota menor que ele carregava algo enorme, e Emilia a tivesse visto. Só de imaginar isso, ele já teria vontade de morrer. Ren, que tinha ido para a mansão antes deles, voltou durante a conversa, olhando para os dois. "Irmã, o mestre Rosval nos chama." Han respondeu rapidamente à menção de seu mestre nos lábios de sua irmã mais nova. Instantaneamente, sua atitude descontraída de sempre desapareceu, ela se endireitou e olhou para Subaru. "O que você está fazendo, Baruzu? Você pretende fazer o mestre Rosval esperar. O fato de vocês duas saberem algo não significa que eu saiba." O quê? Esta é uma reunião com todos os servos." Subaru sentiu-se como se estivesse sendo tratado como uma criança lenta enquanto seguia atrás dos outros. Ao longo do caminho, ele se endireitou de acordo com as lições de Han e abriu as portas da frente da mansão. Ao fazer isso, Rosval, o senhor da mansão, aguardava os três de braços abertos. "Oh,
Vocês estavam juntos, não estavam? Isso de fato me poupa algum tempo. Ele tinha cabelos índigo e olhos de cores estranhas, um azul e o outro amarelo. Ele tinha a constituição física delicada de um garoto bonito, mas a maquiagem de palhaço que adornava seu rosto desperdiçava tudo isso. Mas, apesar de tudo isso, o ar que ele exalava parecia diferente de alguma forma. Você está usando isso para sair para algum lugar? Exatamente. Na verdade, eu também não gosto de roupas formais como essa, mas não dá para evitar. É incômodo lidar com a outra parte em trajes normais, então sou forçado a sair usando isso. Normalmente, Rosval se entregava ao seu gosto excêntrico em roupas. Já fazia algum tempo que Subaru não o via vestindo algo com padrões geométricos, sem o habitual espírito de palhaço. Ou melhor, era a primeira vez. Subaru só conseguia pensar em duas possibilidades para explicar por que Rosval estaria usando aquela roupa. Han e Ren, que pensavam o mesmo que Subaru, ventilaram as duas possibilidades simultaneamente. Recebendo um convidado. Vai fazer uma viagem? Diante das perguntas de todos os seus servos, Rosval deu um sorriso de dor ao apontar para Han. Han está certa? Estou indo embora. Chegou uma mensagem um tanto incômoda, veja você. Há algo que preciso verificar nos arredores de Garfiel, embora eu não planeje demorar muito. Como nunca tinha ouvido essa palavra antes, Subaru não sabia ao certo se era o nome de uma pessoa ou de um lugar. Mas como as gêmeas pareciam saber do que ele estava falando, Subaru assentiu sem objeção. Por essa razão, não acredito que voltarei esta noite, então. Han, Rei, deixo as coisas em suas mãos. Sim, se você mandar. Sim, mesmo com o custo de minha vida. Rosval reconheceu as respostas imediatas da dupla apenas com seus olhos de cores estranhas antes de olhar para Subaru com eles. Subaru, sentindo-se encurralado pelos brilhos de cores diferentes, se contorceu desconfortavelmente. Desculpe, mas ainda não sou leal o suficiente para jurar, mesmo que isso custe minha vida. Isso é bom e está bem. Se você jurasse isso de repente, seria muito desconcertante. Mas deixo as coisas em suas mãos também, Subaru. Rosval deu um tapinha no ombro de Subaru, com o olho fechado, de modo que apenas sua íris amarela era visível. Isso parece suspeito. Posso contar com você para cuidar da Lady Emilia? Sim? Sim, você pode contar comigo para isso. Isso não é preciso dizer. Subaru não sabia o quanto Rosval tinha lido sobre a situação. Ele não sabia, mas já havia percebido isso. Isso nunca havia acontecido antes. Talvez isso realmente significasse que as ações de Subaru haviam mudado o mundo ao seu redor. Acenando com a cabeça, Rosval deu um sorriso satisfeito a Subaru antes de dar várias instruções às suas fiéis gêmeas. Bem, então, eu vou embora. Rezo para que nada ocorra. Enquanto falava, Rosval saiu pela entrada, com os três o observando. Mas Subaru percebeu tardiamente que não havia nenhuma carruagem ou carroça para levar Rosval embora. Certamente, Rosval não estava indo embora. Bem, deixo isso em suas mãos. Quando Rosval falou, seu sobretudo balançou enquanto ele dava um leve salto. E então, Subaru viu, o corpo de Rosval subiu ao céu, com o vento envolvendo-o enquanto ele subia em alta velocidade. A boca de Subaru se abriu de surpresa quando Rosval subiu quase tão alto quanto as nuvens, indo em direção às montanhas, ficando menor e, finalmente, desaparecendo de vista. Ele voou. Nossa, magia é uma coisa incrível. Subaru expressou sua admiração pelo voo solo que acabara de testemunhar. Por outro lado, as irmãs, claramente acostumadas com a magia de voo de Rosval, rapidamente trocaram de marcha. Elas estabeleceram instantaneamente a ordem das coisas na mansão na ausência de seu mestre. Mesmo que o mestre Rosval esteja ausente, nossos deveres não mudam. Na verdade, o fato de ele não estar presente significa que devemos ser ainda mais diligentes, disse Ren. Essa é uma bela atitude profissional. Muito bem, então, vamos começar. Ren começou a dividir o trabalho enquanto Subaru arregaçava as mangas, ardendo de entusiasmo.
É claro que ele não estava apenas entusiasmado com o trabalho, mas também com a mudança da situação. A mudança claramente fez com que as gêmeas esperassem um possível ataque à mansão. Elas estariam guardando a mansão com segurança, mas Subaru, que sabia com certeza que um ataque estava chegando, estava ainda mais atento do que elas. Ele precisava descobrir a identidade do xamã sem perder um único momento. Se o outro lado estava agindo mais rápido, ele não tinha dúvidas de que a visita à aldeia naquele dia o havia desencadeado. Em outras palavras, o plano de chamariz de Subaru havia funcionado como ele pretendia. Tudo que Subaru precisava fazer agora era confirmar suas suspeitas e expulsar o xamã. Então, é aquela hora de novo, Beako. Essas foram as primeiras palavras que saíram de sua boca quando ele abriu a porta e entrou no arquivo de livros proibidos. Sua entrada grandiosa e muito insistente fez com que Beatriz, sentada no banco dos pés enquanto liam o livro, caísse de ombros. Sério? Como você consegue atravessar a passagem com tanta facilidade? Intuição. É tudo intuição. Eu tenho um sexto sentido sobre essas coisas. Beatriz ficou com uma cara muito amarga quando Subaru se aproximou e, de repente, estreitou os olhos, sem dúvida porque percebeu a seriedade de Subaru. Mais meio-dia e você terá uma expressão diferente. Suponho que você seja uma pessoa ocupada. E, eu também quero ir com calma. Mas o mundo está uma bagunça tão grande que não está exatamente me dando essa chance. Subaru, uma pessoa comum, foi atingido por um problema após o outro. Mas ele estava confiante de que, finalmente, estava alcançando os problemas, em vez de serem eles que o alcançavam. Quero que você verifique algo para mim. Então terminei de limpar a banheira em tempo recorde. Se a limpeza da banheira veio primeiro, certamente não é um grande problema. Isso também se aplicava a Subaru, mas o tempo no banho era um dos poucos descansos em um mundo de poucos passatempos. Só de pensar na reação de Ren se ela descobrisse que ele havia se descuidado da limpeza daquele lugar de descanso, ele já ficava arrepiado. Afinal de contas, o fato de Subaru se dar bem com a irmã mais velha dela havia colocado em xeque sua amizade com Ren. Mesmo que ele localizasse o xamã, as relações ruins com Ren significavam que Subaru não poderia escapar de um fim ruim. Ter que avançar nas duas rotas simultaneamente fez com que Subaru se sentisse como se estivesse andando na corda bamba. Se fosse apenas um problema de escolher uma garota para se apaixonar, eu ficaria muito feliz, mas... Será que está se desviando do assunto novamente? O que você queria de mim? Então? Ah, sim, sobre isso. Subaru ficou pensativo diante de Beatriz, que pelo menos parecia disposta a ouvi-lo. Depois de hesitar sobre como dizer isso exatamente, ele assentiu uma vez. Acho que há uma pequena maldição em mim. Você pode verificar? O que você está dizendo? Eu me pergunto. Acho que há uma pequena maldição em mim. Você pode verificar? Eu não disse para você se repetir. Será que já faz nem meio-dia que falamos sobre xamãs em detalhes? Até mesmo a credulidade tem seus limites. Beatriz se aproximou e gritou, provavelmente pensando que Subaru tinha algum tipo de complexo de perseguição. Mas sua expressão mudou no meio do caminho para uma de surpresa. Ela olhou para Subaru como se alguma dúvida tivesse acabado de ser respondida. Sinto um ritual de maldição. Você realmente foi amaldiçoado. Sério? Quer dizer, eu já imaginava isso, mas o fato de ter dito isso em voz alta ainda é um pouco chocante. O objetivo da operação de chamariz era ser amaldiçoado, mas ainda assim foi um choque saber que ele realmente tinha sido. O que lhe causou uma tristeza no rosto não foi apenas o medo, mas seus próprios pensamentos. Em outras palavras, o fato de que um daqueles aldeões despreocupados era um assassino. Você sabe que tipo de maldição é essa? Não posso dizer nada só de ver o rito. Mas, como discutimos, as chances são extremamente fortes de que seja uma maldição para tirar sua vida. Subaru aceitou calmamente a declaração de Beatriz quando ela olhou para ele com um piscar de olhos, aparentemente surpresa. Não parece que você acha que morrer é uma coisa assustadora, sabe? Que coisa estúpida de se dizer. Tenho muito medo de morrer.
Não há nada mais assustador neste mundo do que a morte. As pessoas que dizem que há coisas piores do que morrer deveriam dizer isso depois de terem experimentado a morte uma ou duas vezes. Essa era a única verdade inabalável que Subaru havia aprendido naquele mundo. A morte era absoluta. Ele não podia tolerar que ela fosse tratada com leviandade. Tampouco suportava comparar a morte a outras coisas por aqueles que não a haviam experimentado. Afinal de contas, Subaru, tendo experimentado a morte várias vezes, voltou ao mundo para recomeçar porque ele mesmo experimentou um desespero pior do que a morte. É por isso que vou conseguir superar isso desta vez. Destino. Se havia de fato uma divindade que governava o destino, Subaru acabara de declarar guerra a ele. Subaru Natsuki recuperaria seu final feliz para compensar os momentos de agonia que ele havia sofrido. Depois de terminar seu discurso contra o ser sobrenatural, Subaru se voltou para Beatriz. Então, você poderia retirar essa pequena maldição para mim? Estou com pouco tempo aqui. Mas, no exato momento em que Subaru estava se preparando para atacar o criminoso quando menos esperava, a garota que deveria ter sido sua maior aliada o cortou pela raiz. Por que eu tenho que salvar sua vida? Eu me pergunto. Subaru coçou a cabeça enquanto respondia, achei que você poderia dizer algo não tão bonito assim, então pensei antes em uma maneira de convencê-la. Se eu morrer, o Puck também ficará triste. Será que coração de Puck ficaria muito comovido com sua morte? Eu me pergunto. Não, não. Se eu morrer, será um choque muito grande para a Emilia. Se for um choque para a Emilia, isso também machucará o Puck. E especialmente você, que poderia ter impedido isso antes. Você está com a cabeça completamente bagunçada, incapaz de distinguir entre implorar por sua vida e usá-la como uma ameaça. Beatriz bateu o pé no chão, mas, aparentemente, não houve uma refutação à declaração de Subaru. Ela suspirou irritada e lançou-lhe um olhar relutante enquanto o chamava com a mão. Acho que vou ceder. No entanto, não me incomode mais, nunca mais. Para ser sincero, também não posso lhe prometer isso. Se eu estiver em apuros, voltarei para pedir sua ajuda. Pegarei os restos de sua mesa se for preciso. Será que você está ciente de que estou salvando sua vida? Estou ciente de que estou incomodando você com uma lógica fraca. Desculpe. Quando Subaru abaixou a cabeça em sinal de desculpas, Beatriz balançou a cabeça com ar de irritação. Depois disso, sua palma brilhou com uma luz branca e ela tocou gentilmente o corpo de Subaru. Agora vou destruir o rito de maldição. Tenha em mente que ele é implantado no local onde o xamã toca seu corpo diretamente. Claro, não se preocupe, estou pronto. Subaru verificou seu próprio corpo quando sentiu a luz na palma da mão dela transmitir seu calor. Ele registrou onde os suspeitos da aldeia o haviam tocado. Somente a avó em busca de sua juventude perdida havia tocado em sua bunda. Portanto, se Beatriz levasse a mão à bunda dele, ele saberia que a avó era a agressora. Ele também reclamaria com Beatriz sobre assédio sexual. Mas o local em que a palma da mão de Beatriz tocou estava completamente em desacordo com as expectativas de Subaru. Ele sentiu um calor turbilhonante onde o brilho branco saltou da palma da mão dela para sua carne. Havia uma sensação de coceira no local onde ela havia tocado, mas isso parecia sair de seu corpo como uma nuvem negra. A luz na mão de Beatriz capturou diretamente a névoa negra que havia sido a maldição. A coceira desapareceu quando Subaru estremeceu por aquela nuvem que se contorcia dentro de seu próprio corpo. Então, será que você precisa ser tão abominável? Eu me pergunto. Beatriz a esmagou em sua mão antes que ela desaparecesse. Depois sacudiu a mão como se tivesse tocado em algo nojento. Percebendo que Subaru havia ficado em silêncio, ela deu uma bronca. Está feito. Suponho que você ficará bem agora? Quando ela disse que estava pronto, Subaru percebeu que havia parado de respirar. Ele lamentou seu coração tímido, mas uma preocupação mais urgente lhe veio à mente. Ei, Beako. Você poderia parar de se dirigir a mim dessa forma? O lugar que você tocou com a palma da mão é o lugar em que o xamã me tocou. Diante da grave pergunta de Subaru,
Beatriz deixou de lado suas próprias reclamações e assentiu com relutância. Seu aceno de cabeça confirmou na mente de Subaru o autor da série de maldições. Eu tenho que ir para a aldeia. Agora que ele sabia a identidade do culpado, não tinha escolha a não ser agir imediatamente. Originalmente, ele havia planejado esperar até o dia seguinte, ir à aldeia com Rosval e as gêmeas, tirar o xamã da aldeia do esconderijo e lidar com ele. Mas ele não podia fazer isso agora. O coração de Subaru continuou acelerado enquanto ele corria para colocar a mão na porta. Sua respiração estava tão irregular enquanto corria que ele nem ouviu Beatriz pedir para que ele parasse. A irracionalidade e o mau gosto da ironia do destino, pendurando Subaru e os outros em uma corda, encheram-no de raiva. Essa raiva tomou conta de Subaru enquanto ele corria, gritando a plenos pulmões. Até que ponto você vai me fazer de bobo? Ele continuou correndo. Subaru correu pelo corredor, desceu as escadas, deu uma cambalhota no patamar e os saltos dos sapatos deslizaram até parar no hall de entrada, enquanto ele levantava o rosto e gritava. Han? Ren. Tenho que falar com vocês. Han apareceu imediatamente, respondendo ao grito que provavelmente foi ouvido por toda a mansão. Aparentemente, ela estava trabalhando bem perto dali. Ela olhou para o rosto vermelho de Subaru e para a respiração ofegante, com os olhos estreitados em desaprovação pela impropriedade. O que foi, Barzo? Sua pressa é bastante desagradável. Desculpe, estou indo para a aldeia. Você não pode me impedir, eu irei mesmo que você tente. Achei que seria ainda pior para todos se eu fosse embora sem dizer uma palavra. A aldeia. Por que você? Não, mais importante, você pretende ignorar as instruções do mestre Rosval. Esta noite, Ren e eu estamos no comando desta mansão. Com certeza você entende isso? Han olhou para Subaru ainda mais intensamente. A posição de Han era que Rosval quisesse viria primeiro. O desrespeito aberto de Subaru às ordens de seu mestre realmente a irritou. Mas, mesmo assim, Subaru não estava disposto a recuar um centímetro. O tempo é curto, então vou direto ao ponto. Há um usuário de maldição na Vila Yarlian. Eu sei quem é, então tenho que ir agora. Você me pede para aceitar o que parece ser uma desculpa inventada por uma criança. Não posso evitar, não há outra maneira de dizer isso aqui. Vá falar com Beako, você verá que estou dizendo a verdade. Além disso, enquanto ele implorava para cada vez mais suspeita Han, as grandes portas se abriram atrás dele e Ren saiu. Irmã. Quando Ren viu os dois conversando no saguão de entrada, ela foi para o lado da irmã como se fosse algo natural. Irmã, o que é? Ele diz que está indo para nos livrar de um usuário de magia maligna na aldeia. Han transmitiu sem rodeios a declaração de Subaru a Ren por ele. Ao ouvi-la dessa forma, até Subaru achou que parecia pura ficção. Aparentemente, essa também foi a conclusão de Ren. Irmã. A piada do Subaru não é muito engraçada. Ren. Barzo acha que tem futuro na comédia. Ren. Posso estar brincando o tempo todo, mas às vezes também falo sério. Diante de suas falas de duplo ato, Subaru falou com as duas ao mesmo tempo. Ele deu um passo à frente como se quisesse enfatizar que não estava intimidado pelas reações das irmãs. Sei que é uma história inacreditável, e é pedir demais que vocês acreditem em minha palavra agora. Mas não estou pedindo que me deixem ir sem nenhuma condição. Para o Subaru, essa foi uma bifurcação crucial no caminho. Subaru umedeceu os lábios com a língua, apontando um dedo para a dupla silenciosa enquanto fazia sua proposta. Estou indo para a aldeia. Se você acha que isso é suspeito, tudo bem, venha comigo. Me observem e vejam. Mas não vou com a Emília, então tem que ser apenas uma de vocês. Você não pode simplesmente sair por conta própria. Em primeiro lugar, nem a irmã nem eu temos qualquer razão para ir com você se quisermos cumprir a ordem do mestre Rosval. Não, você não tem, se a ordem de Rosval à noite for a única que você está cumprindo. Essas são as únicas ordens que Rosval deu a meu respeito. Ren ficou sem saber o que dizer. A declaração de Subaru, um momento antes, tinha sido um mero blefe,
Mas a reação desconfortável dela deixou claro que ele tinha acertado o alvo. Ao juntar as informações dos loops anteriores, Subaru adivinhou que Rosval havia ordenado que a dupla ficasse de olho nele. Ren parecia estar procurando uma rota de fuga, mas Han se antecipou a ela, exalando: "Entendido, Baruzo. Aceitaremos sua ação independente." Irmã. Ren ficou totalmente chocada ao ver sua irmã acenar uma bandeira branca tão facilmente. Mas Han indicou a sua irmãzinha que ficasse quieta. No entanto, como você disse, não podemos permitir que você vá sozinho, Baruzo. Permitir que você haja sozinho aqui seria, por si só, desrespeitar as ordens do mestre Rosval. Já imaginava isso. Então, qual será o nosso compromisso? Embora me custe, não temos escolha a não ser seguir sua sugestão anterior. Ren o acompanhará. Peça e você receberá, eu acho. Subaru ergueu o punho cerrado para mostrar sua concordância com os termos de Han. Han suspirou um pouco quando se virou para a irmã mais nova, evitando Subaru. Ren, é assim que as coisas são, então, por favor. Confirmarei o assunto com Lady Beatriz e protegerei Lady Emilia eu mesma, estarei observando você daqui. Irmã, você não deve usar esse olho com muita frequência. Não é hora de dizer isso. Eu usarei se for necessário. O mesmo vale para você, Ren. A maneira como a irmã mais velha colocou a questão não deixou espaço para Ren questionar mais nada. Subaru estava olhando para a conversa delas, que só as duas irmãs entendiam, quando Ren lhe lançou o olhar hostil. Subaru, eu gostaria de ouvir os detalhes. Eu lhe direi no caminho. Mas as coisas já podem ter ficado muito ruins. Se a pior premonição de Subaru se tornasse realidade, haveria danos que simplesmente não poderiam ser ignorados. Não para Subaru pessoalmente, mas em um sentido muito mais amplo. Ele deu um tapinha leve e agradecido no ombro de Han enquanto se dirigia para a entrada com Ren, que ainda não parecia estar a bordo. Ele estava calculando que seriam 15 minutos até a aldeia se eles fossem direto para lá, quando... Subaru, aonde você está indo? Uma voz clara como um sino veio do alto da grande escadaria do saguão de entrada. Virando-se sem pensar, ele olhou para cima e viu Emilia parada ali, com seus cabelos prateados balançando. A julgar por sua respiração pesada, ela ouviu o grito de Subaru e veio ver os três lá embaixo. Pensei em descer porque ouvi uma voz alta mais cedo. Aconteceu alguma coisa? Algo pode ter acontecido. Não precisa se preocupar. Ah, eu ficarei feliz se você se preocupar um pouco. Subaru estava se comportando de forma casual de propósito para não deixar Emilia muito ansiosa. Embora Subaru estivesse agindo de forma alegre como sempre, Emilia pareceu perceber algo. Seu rosto diz que você vai fazer algo perigoso novamente. Emilia estava com uma expressão de mau humor, pois percebeu o que ele estava dizendo. Subaru se lamentou por dentro ao ver que sua grande ação havia sido tão facilmente frustrada e cobriu o rosto com as palmas das mãos. Era sobre isso que estávamos discutindo agora há pouco. Finalmente conseguimos esclarecer tudo, então. Não adianta tentar impedi-lo, não é? Bem, na verdade não. E se você conseguisse, isso só pioraria as coisas. Sim, eu entendo. Não vou impedi-lo. Emilia desceu as escadas, parando bem na frente de Subaru e colocando as mãos nos quadris. Subaru não conseguiu desviar o olhar de seus brilhantes olhos violeta. Com Subaru incapaz de se mover, Emilia estendeu a mão e tocou gentilmente seu peito. Mesmo que eu lhe diga para não ser imprudente ou descuidado, você provavelmente o fará de qualquer maneira, não é? Se for preciso. Não que eu queira fazer qualquer uma das duas coisas, veja bem. Quer isso fosse possível ou não, o melhor seria trilhar um caminho livre de preocupações e conflitos. Se, em vez disso, Subaru era o único que poderia mudar a situação, ele tinha que agir, mesmo que fosse de forma imprudente. Ele se perguntou onde havia adquirido uma personalidade tão problemática. Provavelmente tem algo a ver com a garota que estou olhando agora, pensou ele com um sorriso forçado. Emilia ainda estava tocando o peito dele enquanto murmurava: que a graça dos espíritos esteja com vocês.
O que foi isso? Subaru tentou decifrar a expressão sem sucesso. Emília lhe deu um largo sorriso. Palavras que você diz ao despedir-se de alguém. Elas significam volte em segurança. Ah, estou vendo. Entendi, Emília tá no... Então, quando eu voltar são e salvo, você vai me abraçar gentilmente em seu peito como um pintinho. Certo? Sim, sim. Deixando de lado o desejo de Subaru de ser mimado, Emília desviou o olhar para incluir Ren. Ren, que estava observando a conversa em silêncio, endireitou as costas em resposta. Tenha cuidado, Ren. Além disso, certifique-se de que Subaru não faça nada precipitado. Sim, Lady Emília. Como a senhora desejar. Ao ver Ren pegar a barra da saia e fazer uma reverência educada, Emília acenou com a cabeça em sinal de satisfação. Subaru acenou. Bem, Emília-tan, estou indo embora. A voz de Emília lhe deu palavras de incentivo para que ele seguisse seu caminho. Volte logo. Ele empurrou as portas da entrada e começou a correr em direção à aldeia, lado a lado com Ren, enquanto as outras duas os observavam. Então, eu gostaria de ouvir os detalhes agora. Há um xamã na aldeia para prejudicar a seleção real de Emília. Ele me amaldiçoou, mas Beatriz a removeu. Se não agirmos agora, a aldeia inteira pode ser dizimada. Mesmo enquanto corria, Ren prendeu a respiração, arregalando os olhos ao perguntar: você está falando sério? Subaru respondeu com um aceno silencioso enquanto concentrava sua energia em chegar à aldeia. Ele não teria que imaginar um xamã com inteligência humana tomando tal medida. Mas, se a dedução de Subaru estivesse correta, ele teria que presumir o pior. E assim, Subaru continuou correndo. Ren continuou a correr silenciosamente ao seu lado, ainda sem perceber a gravidade da situação. Quando chegaram à aldeia, as fogueiras estavam acesas, afastando a escuridão da noite. Normalmente, não havia como alguém acender tantas fogueiras apenas para mantê-las acesas àquela hora. Ren, ao lado de Subaru, que estava com a respiração ofegante, percebeu a atmosfera estranha. Seu rosto mostrou que ela sabia que havia algo errado. Um jovem do vilarejo reconheceu a dupla e correu para lá. Ei, são os dois da mansão. O que estão fazendo aqui em um momento como? Ren interrompeu a pergunta do jovem. Parece bom que estejamos. Aconteceu alguma coisa? O jovem pareceu um pouco surpreso com a maneira de falar de Ren, mas imediatamente respondeu com entusiasmo. Sim. Na verdade, um grupo de crianças da aldeia está desaparecido. Sabíamos que elas estavam brincando antes de escurecer, mas, bem, é por isso que um monte de gente está procurando. Como o jovem na frente deles não estava sendo específico, Subaru interrompeu antes que Ren pudesse perguntar mais. As crianças desaparecidas, ou seja, Luca, Petra, Mildo e eles. Sim, eles. Você tem alguma ideia de para onde eles foram? Quando o jovem respondeu afirmativamente, Subaru estalou a língua e chutou o chão. Seu olhar se desviou para fora da aldeia, em direção ao muro que a separava da floresta. Quem mais está procurando as crianças além de você? Todos os jovens da aldeia, além de Muraosa. As crianças estão na floresta. Você nunca as encontrará procurando pela aldeia desse jeito. A declaração de Subaru provocou uma mudança no rosto do jovem. Ele parecia querer perguntar mais a Subaru, mas Subaru deu um tapinha em seu ombro e correu em direção às árvores. Estou indo para a floresta. Diga a todos que é lá que as crianças estão. Subaru foi direto para a floresta, sem dar atenção à voz questionadora atrás dele. Ren se apressou para acompanhar Subaru, lançando-lhe um olhar cheio de dúvidas sobre o quanto ele parecia estar certo. Como você sabe que tal? Eu posso dizer. Não, eu sei. Se o que os pirralhos disseram estava certo, eles deveriam estar aqui. Uma cerca alta de madeira cercava a aldeia. A dupla escalou uma seção que fazia fronteira com a floresta e cortou entre as árvores enquanto se dirigia para o interior. Subaru estava apenas se lembrando do que tinha ouvido, mas Ren, caminhando ao lado dele, levantou o rosto de repente. A barreira foi rompida. A voz surpresa de Ren fez Subaru cerrar os dentes,
Porque ele estava certo. Ren apontou para um cristal incrustado em uma grande árvore bem diante de seus olhos. A julgar pelo fato de não estar brilhando, deve ter sido colocado ali para alimentar uma barreira que bloqueia os espaços entre as árvores. Subaru se lembrou de várias vezes em que as pessoas apontavam para a floresta e falavam da barreira. Ele não se lembrava exatamente de quando, mas Ran havia lhe dito sem rodeios para não ir às montanhas. O que significa a barreira sendo quebrada aqui? Isso significa que as feras demoníacas podem atravessar a fronteira. Esta floresta é o habitat deles, você vê. Feras demoníacas. Então, o que são elas, afinal? A pergunta de Subaru fez com que os olhos de Ren se arregalassem enquanto ela dava uma resposta didática. São feras imbuídas de poder sombrio, inimigas da vida inteligente. Dizem que a bruxa os criou. Mas da bruxa, mesmo aqui, nossa. Subaru fez uma careta ao ver o vocabulário que se destacava, mas a explicação de Ren lhe deu certeza. Ele sabia quem era o xamã e que isso era apenas um prelúdio para um ataque à aldeia. Diante dos olhos de Ren, Subaru entrou no espaço entre as árvores que ela havia chamado de barreira e se dirigiu para o interior da floresta. Subaru, o que você está fazendo? Ren, surpresa, levantou a voz para impedi-lo. As crianças estão lá dentro. Tenho que salvá-las. Você tem provas concretas disso. A permissão do mestre Rosval é necessária antes de atravessar a cicatriz em minha mão é a prova. Ele levantou a mão esquerda para que Ren pudesse ver a marca de mordida de animal no dorso dela. Era a cicatriz deixada pela mordida que ele havia levado no vilarejo naquela tarde, quando as crianças o cercaram e ele tocou o filhote. Beatriz apontou para aquela cicatriz e disse que o ser que a fez era o culpado pela maldição de Subaru. As crianças tinham um filhote de cachorro fofo com elas. Parecia um cachorro, mas se não fosse um cachorro? E se fosse uma fera demoníaca que amaldiçoa quem morde? Aquele cachorro havia mordido Subaru não uma, nem duas, mas 3 vezes. Se ele não tivesse sido mordido dessa vez, ele não tinha dúvidas de que Ren teria sido mordida em seu lugar. As mãos humanas não lançaram a maldição, foi mais como um desastre natural. Assim como os ratos foram um meio pelo qual a peste negra se espalhou, as feras demoníacas foram o vetor pelo qual a maldição era propagada. As crianças seguiram a fera demoníaca até a floresta. Não havia como saber se estavam ou não seguras lá dentro. Isso fica pior quanto mais o tempo passa. Não sabemos se as crianças já estão amaldiçoadas, mas, por enquanto, temos que levá-las de volta à mansão e purificá-las. Espere um pouco. Você não pode simplesmente decidir isso por conta própria. Em primeiro lugar, a situação é muito suspeita. Ren apontou para a vila, que por acaso também estava na direção da mansão. Para que esse problema ocorra enquanto o mestre Rosval está ausente? Você tem certeza de que isso não é uma distração para um ataque à mansão? Então, o que você faria? Abandonar as crianças em apuros neste exato momento, voltar para a mansão e fechar as escotilhas. Quero dizer, sim, podemos fazer isso, se você não se importar que todos na aldeia estejam mortos pela manhã. Mesmo quando disse isso, Subaru estava ciente da crueldade de suas palavras. Ren estava apenas tentando fazer seu trabalho e minimizar os riscos para as pessoas na mansão. Era natural que ela pensasse dessa forma, e ele não tinha a intenção de culpar Ren por isso. Mas chegava um momento em que você tinha que fazer uma escolha, não importava o quanto tentasse afastá-la. E Subaru sabia muito bem que o maior arrependimento era não ter escolhido nada. Ren, vamos embora. Temos que fazer alguma coisa. Por que você está tão determinado a... Subaru, que ligação você tem com o vilarejo? Talvez ela ainda estivesse insegura quanto ao julgamento dele, mas era a primeira vez que Subaru ouvia Ren murmurar de forma feminina. Aqui estava a Ren, pura e correta em todos os momentos, fazendo reclamações tão suaves. Se estivesse sendo honesto, Subaru teria dito que estava com medo de avançar. Suas pernas estavam tremendo de cansaço, mas também por outro motivo. Quem poderia culpá-lo se ele tivesse mostrado o rosto de um covarde que estava desesperadamente escondendo?
Mas Subaru deu um tapa em suas próprias bochechas para fazer seu coração esquecer o deslize em direção à fraqueza e à fuga. Petra quer ser uma fabricante de roupas na capital quando crescer. Luca quer seguir os passos de seu pai, o melhor escultor de madeira da aldeia. Mildo quer fazer uma coroa de flores com flores de todos os canteiros e dar de presente para sua mãe. Subaru se lembrou de cada rosto, um por um, no fundo de sua mente, enquanto continuava contando com os dedos. Meina está toda feliz porque um irmãozinho ou irmãzinha nascerá a qualquer momento, e esses irmãos de Niken estão trabalhando duro para conseguir a mão de Petra em casamento. Ele soltou uma pequena risada. Em seguida, balançou a cabeça para Rin, que permaneceu em silêncio. Conheço seus rostos, seus nomes e o que querem fazer na vida. Não sou mais um estranho. Subaru odiava crianças. Eles eram barulhentos, desordeiros e falavam coisas sem respeito pelos mais velhos. Eles não pensavam em descortesia ou desrespeito, eram impetuosos e sem reservas, era como se estivesse se olhando no espelho. Mas, rei, eu prometi a eles que faria aeróbica com eles novamente amanhã de manhã. Subaru havia pensado a mesma coisa durante o loop no primeiro dia após sua convocação. Seria mais fácil simplesmente deixar as coisas para lá. Mas ele correu para frente porque não podia. Ele olhou para Ren. Ela estava em conflito. Ela hesitou. Parecer fraco, impotente, prestes a se desfazer em lágrimas, esse era o trabalho de Subaru. Ao vê-la parecer mais fraca do que ele, Subaru se ressentiu por ter endurecido sua determinação. Ele detestava o fato de ser uma pessoa pequena e mesquinha o suficiente para usar os outros para se proteger, mesmo sendo um medroso incurável. Se sua própria covardia pudesse ser usada como uma ferramenta, ele também a usaria. Eu cumpro minhas promessas e espero que os outros cumpram as deles. Vou fazer aeróbica com aqueles pirralhos de novo, você vai ver. É por isso que estou indo para lá. Ele não sabia que a coragem era algo tão aterrorizante. Subaru estava tão concentrado em evitar que suas mãos tremessem que nem percebeu o tremor em sua voz. Por trás, Ren observava tudo isso e, em seguida, fechou os olhos em silêncio. Então isso não pode ser evitado. Ren. Subaru levantou o rosto quando a língua de Ren se soltou abruptamente. Foi praticamente a primeira vez desde que ele a conheceu que ela demonstrou uma emoção clara em seu rosto. Afinal de contas, fui designada para cuidar de você, Subaru. Não posso cumprir esse dever se eu deixar você ir sozinho, não é? Ren parecia estar provocando Subaru, deixando-o em choque antes de finalmente balançar a cabeça. Sim, acho que não. Fique de olho em mim para garantir que eu não faça nada suspeito. Sim, eu vou. Então, vamos embora. Ao ver Ren ao seu lado, Subaru sentiu que era a primeira vez que eles estavam realmente lado a lado. Ele teve vontade de agradecer a Ren, mas antes que pudesse encontrar as palavras, ele percebeu. Enquanto Ren caminhava ao lado dele, em algum momento ela pegou uma bola de ferro na mão. Presa a uma alça por meio de uma longa corrente, o metal parecia pesado demais para a facilidade com que ela o carregava. Rei, isso é. Para autodefesa. Mas isso é. Para autodefesa. Subaru e Ren trocaram palavras nesse sentido enquanto caminhavam pela floresta sem nenhum caminho a seguir. Ele tentou desesperadamente endurecer sua determinação e reavivar a coragem que havia conseguido com tanto esforço. Com Ren mantendo sua prontidão de combate com a bola de ferro para autodefesa em uma das mãos, os dois continuaram explorando a floresta coberta pela noite. A luz da lua foi obstruída pela copa das árvores, trazendo uma escuridão profunda e negra sobre a floresta. À medida que contornavam as árvores que obstruíam o caminho, avançando por entre folhas e galhos, seus corpos apresentavam arranhões que escorriam sangue. Mergulhados em um mundo com apenas um pouco de luar para iluminar o caminho, havia apenas uma coisa que eles tinham que procurar. Ren parou, olhando para todos os lados enquanto farejava o ar. Seu movimento era como o de um cão policial, e eles estavam de fato confiando no olfato de Ren para guiá-los pela floresta. Subaru evitou falar com ela para não atrapalhar sua concentração, mas sua inquietação era intensa.
Ele seguiu suas costas pequenas enquanto ela dava um passo à frente, o longo silêncio diminuindo ainda mais o estado mental de Subaru, quando sinto o cheiro de algo vivo. Está perto. Ren lançou o olhar agudo para a esquerda enquanto ela murmurava, e Subaru seguiu o exemplo. Mas ele não viu nada lá além de escuridão, igual a todo o resto. Tomado pela impaciência, ele deu um tapinha no ombro de Ren. São as crianças. Não sei, mas não é um cheiro de animal. Isso é o suficiente para continuar, disse Subaru, acenando para Ren enquanto corria para frente. Ela correu logo atrás dele. Até a expressão de Ren se iluminou um pouco por ter uma pista sólida que atravessava a escuridão. Subconscientemente, ela acelerou o passo. No entanto, à medida que as expectativas aumentavam, também aumentava a inquietação. Esse fato provavelmente era parte do motivo pelo qual Ren não estava disposta a dizer com certeza se o cheiro pertencia às crianças. Ren seguiu em frente, afastando a folhagem para abrir caminho. Subaru a perseguiu, sem fôlego, enquanto suas pernas começavam a ficar pesadas. Mas sua mente estava clara como cristal. Seus olhos começaram a se acostumar com a escuridão, então Subaru começou a distinguir os contornos da floresta também, e, no momento seguinte, a floresta se abriu e ambos chegaram ao topo de uma pequena colina alta. A luz da lua brilhava sobre a encosta verde na fenda da floresta como algo saído de um sonho. E ali são as crianças. Lá, deitadas no chão, estavam as crianças, com os braços e pernas abertos enquanto dormiam. Ren e Subaru correram juntos para verificar se eles estavam seguros. Havia 6 no chão, no total. Eles não estavam conscientes, mas estavam respirando e seus corpos estavam quentes ao toque. Eles estão vivos. Eles estão vivos. Conseguimos chegar a tempo. Subaru gritou de alegria. Mas Ren, que estava ao lado dele, tinha um olhar severo no rosto. Não, eles ainda estão respirando, mas estão muito debilitados. Nesse ritmo. Debilitado. A maldição. Quando olhou mais de perto, viu que todas as crianças estavam com o rosto pálido, suas respirações eram curtas e irregulares, como se até mesmo isso lhes esgotasse as forças. Suas sobrancelhas estavam cobertas de suor frio enquanto dormiam com expressões de dor, como se estivessem tendo pesadelos. Depois que finalmente os encontramos. Ren, você não pôde retirar as maldições? Minha habilidade é insuficiente. Se a irmã estiver realmente observando este lugar. De qualquer forma, usarei magia de cura para acalmá-los. Nós os carregaremos quando eles se acalmarem. Entendi. Eu vou. Merda, sou tão inútil. Vou ficar de olho nos problemas. Subaru se ressentiu mais uma vez por sua falta de habilidade. Ren não disse nada a ele. Em vez disso, ela infundiu uma luz pálida na palma da mão, a luz da cura, e começou a tratar as crianças. Enquanto vigiava, Subaru observava como a onda de cura começava a trazer paz para mais crianças adormecidas. No ritmo em que estavam se acalmando, eles poderiam levar as crianças de volta para a mansão e pedir a Beatriz para. Mas no momento em que Subaru estava mentalmente colocando os planos em ordem, uma garota abriu levemente os olhos e chamou seu nome. Subaru. O olhar dela parecia perturbado, talvez porque sua mente estivesse muito confusa. Então Subaru pegou sua mão. Você está acordada, Petra? Muito bem, boa menina, você é uma garota forte. Nós a levaremos de volta muito em breve e faremos com que a razão pela qual está sofrendo desapareça, então agora você precisa apenas descansar. Há um ainda. A floresta. E, o que você disse? Petra estava tentando lhe dizer algo com suas palavras hesitantes. As informações lhe deram um mau pressentimento, então Subaru chamou Petra mais uma vez. Mas sua voz nunca chegou a ela. Seus olhos se fecharam e ela perdeu a consciência novamente. Subaru deu um tapinha na testa de Petra, que estava dormindo, e correu com urgência para as outras crianças, examinando-as. Então. Ah, droga! Ela tem razão. Não estou vendo a mais jovem aqui. Ele conhecia os rostos de todas as 6 crianças que estavam dormindo ali por passar tempo com elas durante o dia.
deixando de lado Subaru e o filhote de cachorro. Faltava a garota tímida e retraída. Que se dane tudo. Subaru se levantou, arrancando os cabelos com a mudança para pior. Ren, que tinha visto e ouvido toda a conversa com Petra, arregalou os olhos, aparentemente alarmada com o comportamento de Subaru. Por favor, espere. É muito perigoso. Se ela foi levada pelas feras demoníacas, não há nada. Eu sei o que você está tentando dizer. Eu sei. Sei muito bem, mas você também ouviu, Ren. Petra disse para irmos buscar o último deles antes de qualquer outra coisa. Petra estava sofrendo à beira das lágrimas, enfraquecida a ponto de respirar com dificuldade. Mesmo assim, ela expressou preocupação com a amiga em vez de dizer as palavras "me salve". Ela era uma menina fraca, mas a vida de sua amiga veio antes da sua própria. Quero fazer o que Petra me pediu. Se vamos pegar um, podemos muito bem fazer o melhor para pegar todos eles. Você é muito ganancioso. Se você pegar muito, pode acabar deixando tudo cair no chão. Você está aqui para garantir que isso não aconteça, Ren. Ren parecia assustada com tudo aquilo. Ao vê-la tão surpresa, Subaru abriu bem os braços para que ela olhasse para ele. Eu também não posso fazer nada aqui. Não posso usar magia de cura e não há como trazer as crianças de volta sozinho. Se é assim, devo me usar da forma mais eficaz possível. Certo? O que isso tem a ver comigo? Você precisa economizar suas forças para carregar as crianças, Ren. Os jovens da aldeia, provavelmente virão atrás de nós em breve. Entregue as crianças a eles e venha atrás de mim. Os aldeões deviam estar bem cientes de que havia feras demoníacas na floresta. Além disso, eles sem dúvida haviam se equipado com equipamentos e muitas fontes de luz. Tudo que Ren precisava fazer era entregar as crianças e dizer aos homens que as levassem para a mansão. Enquanto você faz isso, eu vou mais fundo e procuro a última garota. E, se for o pior caso, eu volto correndo. Mas se ainda houver algum raio de esperança, pelo menos posso ganhar algum tempo lá fora. Ren, incapaz de aceitar a decisão de Subaru, agarrou a manga de Subaru e argumentou com veemência. Você não conhece a força de seu oponente. Não há garantia de quando os aldeões virão e, na pior das hipóteses, talvez eu não consiga encontrá-lo. Talvez ela estivesse preocupada com ele. Talvez fosse apenas sua natureza não concordar com planos incertos. Pensando que seria bom se fosse o primeiro caso, Subaru tirou os dedos de Ren da manga e segurou a mão dela. Eu vou ficar bem. Você vai me encontrar. Que prova você tem de? Tenho provas aqui mesmo. Subaru sorriu, apontando um dedo para o próprio nariz antes de apontá-lo de volta para o rosto de Ren. Mesmo que ninguém mais perceba, você notará meu cheiro. Tenho o fedor persistente de um vilão pairando sobre mim. Certo? Os olhos de Ren se arregalaram de surpresa. Foi realmente emocionante. Ele riu, como se ver essa Ren diante de seus olhos fosse uma vingança contra aquela outra Ren do passado. Subaru, quanto, você sabe? Ah, eu sou muito ignorante sobre muitas coisas. É tão ruim que eu nunca encontraria as respostas, mesmo que repetisse ontem, hoje e amanhã várias vezes. Ele se lembrou daqueles dias e de como o fato de repeti-los em demasia o havia desgastado até os ossos. Ele então percebeu que havia mudado muito para poder rir disso. Parece que você tem algumas coisas que quer me perguntar, e eu tenho uma montanha de coisas que quero lhe perguntar. Então, quando tudo isso acabar, vamos conversar até nossas gargantas secarem. É uma promessa. E, sem esperar por Ren, ele manteve as mãos juntas enquanto envolvia o dedo mindinho dela. Ren permaneceu perplexa ao ver os dedos mindinhos entrelaçados, enquanto Subaru os movia para cima e para baixo em um movimento. Pronto. Promessa de dedinho. O que você acabou de fazer? É um ritual da minha terra natal para fazer uma promessa. É um ritual terrível que garante que você terá 1000 agulhas de costura enfiadas em você se a quebrar. A invasão de espaço de Subaru já havia ultrapassado a compreensão de Ren. Ren ficou perplexa e confusa além das palavras quando Subaru estalou os dedos e mostrou os dentes. Eu acredito em você, Ren. Portanto,
quero agir com base nessa confiança. É por isso que precisamos nos comprometer aqui. Eu lhe disse. Certo. Eu cumpro minhas promessas e espero que os outros cumpram as deles. Além disso, tenho a bênção de Emília do meu lado, portanto, não se preocupe, seja feliz. Feliz. Completamente incapaz de acompanhar o ritmo, Ren soltou um suspiro longo e exasperado enquanto ria fracamente. Subaru, vendo que Ren continuava a rir, manteve a voz baixa enquanto ria também. Então Ren disse, uma promessa, então. Afinal, há muita coisa que quero lhe perguntar. Com certeza. É uma promessa entre nós dois que precisava ser feita. O mesmo provavelmente vale para o cabelo também. O cabelo? A razão pela qual você fica olhando para o meu cabelo. Ren ficou sem saber o que dizer quando Subaru apontou o fato. A culpa também parecia estar em seus olhos quando ele a viu abrir a boca. Subaru, Está tudo bem. Não estou tendo uma ideia errada. Você estava sempre me observando enquanto eu fazia meu trabalho amador, porque o topo maltrapilho da minha cabeça realmente a incomodava. Certo. No último dia antes de começar a fazer o looping novamente, Subaru e Ren haviam feito uma promessa de que Ren cortaria o cabelo feio de Subaru. Agora Subaru entendia a verdade por trás dessas palavras. Na época, Ren tinha sido tomada por uma enorme desconfiança em relação a Subaru, daí a intensidade do olhar dela para ele. Ren estava simplesmente tentando encobri-la. Essa promessa havia sido feita com base em uma mentira. Ele sabia disso agora. Mas Subaru pegaria a promessa que começou com uma mentira e a tornaria realidade, sorrindo o tempo todo. Quando eu voltar são e salvo, vou me colocar à sua mercê. Conto com você para me fazer parecer tão legal que Emília se apaixonará por mim sem nem pensar. Considerando o que estou começando, até eu tenho meus limites. Você poderia colocar fatos como esse de uma forma menos direta. Essa era a Ren que sempre o deixava para trás. O fato de ela concordar com a sugestão dele o deixou feliz naquele momento. Subaru acenou com a cabeça, satisfeito com o fato de que os dias alegres que ele buscava estavam nascendo de novo. Ren disse, vou entregar as crianças e imediatamente o alcançarei. Por favor, não faça nada precipitado nesse meio tempo. Não se preocupe. Afinal, hoje estou possuído por um demônio. Possuído por um demônio em vez de um deus. Ultimamente, esse é o meu ditado favorito. Subaru posou com 2 dedos acima da cabeça para fingir que eram chifres. Independentemente do que ela pensava sobre o comportamento frívolo de Subaru, ela deixou a pose dele passar sem comentários. Por favor, tenha cuidado. Com o rei mandando embora e dando meia volta, Subaru desceu a colina baixa, entrando mais fundo na floresta. Ele seguiu na direção que Petra havia indicado pouco antes de perder a consciência. Bem, Subaru Natsuki, vamos fazer isso. Falando para se encorajar, Subaru correu, apertando a mão com a qual havia feito a promessa do dedo mindinho para garantir a segurança. Ele não sabia se o desespero ou a esperança o aguardavam, ou qualquer outra coisa. De uma forma ou de outra, a manhã do 4º dia parecia muito, muito distante. Seu coração estava com pressa, mas ele andava com cautela. O interior de sua boca estava ressecado, sua garganta estava tensa pelo estresse. Ele manteve os passos silenciosos enquanto avançava cautelosamente pela floresta escura. Seus passos eram hesitantes, mas não porque ele estivesse com medo ou tímido para seguir em frente. Com certeza eu bati meus lábios na frente de Ren, mas... Era uma jogada perigosa ir sozinho, mas Subaru achava que suas chances estavam longe de ser ruins. Em primeiro lugar, Subaru era um fraco, sua personalidade era fundamentalmente avessa a jogos de azar. Ele estava fazendo isso justamente porque tinha uma base razoável para pensar que tinha uma chance. Se foi aquele cachorro de hoje que amaldiçoou as crianças, eu tenho uma chance. Ele tinha o título assustador de besta demoníaca, mas certamente um filhote de cachorro não tinha muita habilidade de combate. Sua maldição era de fato uma coisa assustadora, mas se chegasse a um confronto de homem contra a presa, eu não vou perder para aquela coisa.
certo? No entanto, era um tanto patético depositar suas esperanças no tamanho pequeno do oponente. Sem dúvida, era um pensamento otimista e conveniente, mas ele não achava que estava errado em ser otimista, especialmente porque este mundo havia dado a Subaru um tratamento tão cruel. Se ele apenas acumulasse imagens negativas, ele se perderia, mergulhado em um desespero profundo demais para que sua exuberância o tirasse de lá. Subaru suspirou, deixando os ombros caídos pela forma como seus pais o haviam ensinado a ver o mundo distorcido ao seu redor. Então, Subaru prendeu a respiração e parou os pés diante do súbito mal-estar que sentiu. O ar parecia se deslocar contra sua pele. O suor em sua testa de repente ficou muito mais frio. O vento levava para suas narinas trêmulas o cheiro forte de animais na direção em que ele estava viajando. Enquanto antes o ar era denso com o cheiro de grama e terra, agora estava cheio do fedor de algum animal selvagem da natureza. Subaru, incapaz de reprimir a sensação de que algo ruim estava a caminho, acalmou a respiração. Ele espreitou por uma brecha nas árvores. Sua respiração ficou presa quando viu a causa do cheiro que se espalhava. No final de sua linha de visão, em uma pequena clareira, ele viu uma árvore que havia caído devido ao vento e à podridão. Uma perna branca e esguia estava se projetando ao lado dela. Quando esticou o pescoço e olhou para dentro, Subaru viu que a perna estava coberta por um tecido esfarrapado, preso a uma garota que usava o cabelo castanho desgastado em tranças. Ele a havia encontrado. Ele prendeu a respiração e pensou sobre isso. Não havia dúvida de que essa era a garota em questão. Mas o corpo da garota não se contorcia nem um pouco enquanto ela estava deitada no chão. Ela não estava consciente, é claro, ele não podia nem mesmo verificar se ela estava respirando de onde estava. Ele examinou rapidamente os arredores, mas parecia que a fera demoníaca que havia deixado a garota aqui não estava por perto. Então a fera havia arrastado a presa e depois a abandonado? Isso não parecia certo? Não parecia, mas é uma oportunidade de ouro. O que fazer? A cada momento que ele esperava durante essa chance ideal de salvar a garota, o perigo aumentava, ainda mais porque Subaru tinha, na melhor das hipóteses, 50% de chance de realmente lidar com seu adversário em potencial. Por que Subaru Natsuki estava aqui? E se tivesse sido Rosval? Ou Beatrice? Ou Reinhard? Se fosse um deles, abençoado com um poder digno de heróis, a situação poderia ser facilmente resolvida. Mas era Subaru Natsuki quem estava ali. Era Subaru Natsuki que ansiava por um milagre. E era Subaru Natsuki que, com certeza, não poderia realizar um milagre. Sua mente racional pedia que ele jogasse com a mão segura e esperasse por Ren. E ainda assim, Emilia não hesitaria. No mesmo instante em que pensou nisso, as pernas de Subaru pararam de tremer. Seu pulso, acelerado pela decisão que o pressionava, se acalmou junto com sua respiração irregular. Subaru correu pela grama, voando para a clareira à sua frente, e foi direto para a garota na sombra da árvore caída. Ele sentou o corpo pequeno e leve dela e verificou se ela tinha pulso. A respiração dela era frágil, mas ele sentiu um pulso fraco e constante em suas veias. Estou muito feliz. Ele estava realmente aliviado por não ter decidido abandoná-la. A respiração e o pulso fracos poderiam significar que ela também estava sendo afetada por uma maldição. Se esse fosse o caso, ele precisaria curá-la com magia e retirar a maldição sem perder tempo. Ele não estava exatamente confiante em relação à sua resistência, mas achava que poderia carregar uma única garota para fora da floresta. Mas quando Subaru se levantou com esse julgamento na cabeça, o frio repentino que subiu pela espinha de Subaru o fez ofegar e olhar por cima do ombro. Os arbustos farfalharam quando um animal de 4 patas atravessou a grama e pisou no solo descoberto. Era um animal de pelo curto e preto. À primeira vista, parecia ter o mesmo tamanho de um Doberman de seu mundo, mas era 2 vezes mais grosso do que os cães que Subaru tinha visto. As patas parecidas com garras eram afiadas, a baba escorria de suas presas mesmo com a boca fechada. Ele rosnou baixinho enquanto seus olhos ensanguentados olhavam para Subaru.
Era um cão demoníaco, ou melhor, uma besta demoníaca. Esse nome combinava com sua aparência malévola. Isso não é o que eu tinha em mente. Ele nem percebeu que sua bochecha estava se contraindo quando um sorriso e uma risada seca surgiram. A besta demoníaca diante de seus olhos claramente não era o tamanho de um cachorrinho que Subaru esperava. Além disso, o momento em que ela se mostrou significava que você usou essa garota como isca e esperou que ela me atraísse para fora. Subaru estremeceu. Talvez fossem apenas instintos ferozes em ação, mas a inteligência inesperada da fera o perturbou. De qualquer forma, ele não tinha tempo para refletir sobre o assunto. Seus olhos percorreram a área, mas ele não viu nenhum sinal de Ren alcançando nem qualquer caminho para escapar da besta demoníaca. Na verdade, ela já havia abaixado a cabeça, arranhando o chão. Ele não teve tempo para hesitar. Tch! Merda, se você vai vir, venha. Enquanto Subaru desabafava, ele tirou a jaqueta, enrolando a roupa bem feita no braço esquerdo. Em um confronto com um animal selvagem, a coisa com que você mais tinha que se preocupar eram as presas afiadas. Enrolar um tecido grosso no braço para limitar os danos era o mínimo que se podia fazer contra uma fera de 4 patas. Ele se lembrava de ter visto o treinamento de cães policiais na TV em seu antigo mundo e imediatamente o copiou. Ele esticou o braço esquerdo, olhando para a fera demoníaca enquanto ela tentava descobrir o melhor momento para saltar sobre ele. A forma como a fera demoníaca mantinha seu centro de gravidade baixo, sem mover um músculo, enervou Subaru. E qual é o motivo dessa atitude descontraída aqui? Ei! Vamos lá! Vê, ele desapareceu. De repente, a besta demoníaca que deveria estar bem na frente dele derreteu na escuridão. O medo congelou sua garganta quando uma nuvem negra indistinta se dirigiu ao braço esquerdo estendido de Subaru. No momento seguinte, ele sentiu presas afiadas perfurando o tecido grosso, com a besta demoníaca mordendo profundamente sua carne. Isso. Em um instante, ele sentiu uma dor lancinante, intensa o suficiente para deixar sua visão vermelha, atingir diretamente seu sistema nervoso. Mas não doeu. Ele colocou força em seu braço esquerdo, apertando os músculos para que as presas afundadas em seus músculos não saíssem. Como resultado, a besta demoníaca presa em um ângulo estava agora completamente incapaz de se mover. Seus 2 olhos vermelhos encontraram o olhar de Subaru. Subaru se banhou na inimizade avassaladora da fera e disse: "Você me mordeu, seu vira-lata sarnento." Envolvendo todo o braço esquerdo em torno da fera demoníaca, Subaru girou o corpo com força. A força centrífuga fez a besta demoníaca flutuar no ar, girando-a para trás em direção à árvore caída e batendo contra um galho estendido. O galho afiado rompeu seu couro, fazendo um som monótono ao rasgar a carne da fera. Seu uivo agonizante ecoou por toda a floresta escura. A fera demoníaca, empalada pelas costas, manteve o braço de Subaru preso em sua boca por um tempo, mas finalmente cedeu quando parou de se mover. Subaru, por sua vez, caiu de joelhos. "Eu ganhei." Ao ver que ela não estava respirando, Subaru murmurou enquanto arrancava as presas da fera demoníaca de seu braço. Seu antebraço estava em péssimo estado sob a jaqueta manchada de sangue. Ao ver o ferimento, Subaru soltou um gemido silencioso enquanto a dor lhe atacava os nervos. Mesmo assim, ele deu um suspiro de alívio, fazendo uma careta o tempo todo. Mesmo sem a força de Ren, ele havia conseguido sair daquela crise. Ele aproveitou o tempo para recolocar a jaqueta em volta do braço, usando-a como curativo. Ele se certificou de que seu braço ainda podia se mover antes de voltar para pegar a garota de verdade dessa vez. Dói, mas isso significa que estou vivo. Que porcaria! De qualquer forma, preciso voltar para o vilarejo. Ele interrompeu suas palavras porque notou que a grama havia farfalhado mais uma vez. Seus cabelos se eriçaram quando todo o seu corpo foi tomado pela sensação de que algo bestial ainda estava à espreita. Ele olhou para trás. Depois, Subaru murmurou: "Ah, vamos lá." Olhos vermelhos brilharam na floresta escura. Uma horda deles o observava por entre as árvores à frente, em um número praticamente incontável.
Não que ele realmente quisesse contar, mas todos os seus dedos das mãos e dos pés juntos provavelmente não seriam suficientes. Antes que percebesse, Subaru havia aberto bem os braços. Não para se render aos inúmeros pontos de luz, mas para proteger a menina atrás dele. As feras não se impressionaram com sua determinação silenciosa. Os pontos de luz vermelhos ignoraram os desejos de Subaru e saltaram sobre ele de uma só vez. Oh! Subaru percebeu que sua própria garganta uivava. Ele rugiu, não querendo ceder. Seu espírito manteve a fachada, dizendo-lhe que ele não perderia, não importava quantos olhos vermelhos estivessem diante dele. Ele estava, é claro, blefando, sua máscara de tigre não passava de papel. Quando Subaru gritou, uma besta demoníaca correu para arrancar sua garganta. Quando a cabeça da besta demoníaca diante de seus olhos explodiu como um melão maduro demais. Espancado até a morte a queima-roupa, seu sangue fresco banhou o rosto de Subaru. O corpo sem cabeça da fera demoníaca avançou e colidiu com Subaru. Levado para trás pela força, Subaru rolou e, sentindo-se mal com a dor e o sangue, sacudiu a cabeça e se levantou. Só que acabou de acontecer. Uma garota de cabelos azuis desceu para o campo de batalha, com uma das mãos segurando levemente a bainha da saia em um giro elegante e a outra empunhando uma bola de ferro malévola. As crianças estão seguras e estão voltando para a aldeia. Vejo que seus esforços para ganhar tempo foram bem-sucedidos. Ren, olha só. A alegria de Subaru com a chegada de seus aguardados reforços durou pouco, pois agora que a vanguarda da força de feras demoníacas havia sido derrubada, outras duas saltaram em direção ao seu corpo esguio. Seu braço direito, que empunhava a alça de ferro, chicoteou para o lado, a bola de ferro seguiu o rastro da corrente giratória. A arma destrutiva, que deveria ser lenta e pesada, girou com uma força incrível, seguindo o arco do balanço do braço dela para pulverizar completamente tudo em seu caminho. Seu poder cortou galhos e quebrou troncos de árvores antes de atingir diretamente o corpo da besta demoníaca. A arma se conectou com tanta força que dividiu o tronco em dois, transformando-o em fertilizante para a floresta. E, quando o companheiro ao lado caiu em um único momento, o outro voou para afundar suas presas com raiva no flanco esquerdo de Ren, mas, pouco antes de alcançá-la, Ren esmagou seu punho esquerdo no focinho do animal de cima, derrubando-o do céu. A força de seu punho abriu o crânio da fera, matando-a instantaneamente com um golpe poderoso o suficiente para enterrar sua cabeça no solo. Sua habilidade era cristalina. Subaru achava que apreciava a capacidade de destruição de Ren, mas agora ele realmente sabia. Isso fez sua cabeça doer. Você é tão forte. Essas palavras são apropriadas para falar com uma garota, Subaru. Essa é a única coisa que um fraco como eu pode dizer. Você está realmente lá fora. Extasiado com o fato de Ren ter se mostrado muito mais confiável do que ele imaginava, Subaru pulou como se fosse abraçá-la. Ele então contornou logo atrás de Ren enquanto o restante do grupo se espalhava e o cercava. Depois de perder mais dois de seus integrantes, o grupo se moveu lentamente. Os animais se agacharam, aguardando o próximo movimento deles. Bem, de Ren, Subaru podia dizer que havia uma amarga inimizade em seus olhos. Aliás, Ren, você planeja acabar com eles sozinha. Eles são muitos. Sozinhos, eles podem me vencer com números. Bem, isso já era de se esperar. Nesse caso, antes que as feras pudessem se orientar e saltar sobre eles, Subaru e Ren tiveram o mesmo pensamento. Seus olhos varreram os arredores antes de se fixarem no mesmo lugar, um ponto fraco no cerco com apenas 3 das feras. Subaru gritou em sintonia com o ataque de Ren. Pronto. A bola de ferro atravessou o ar, com o uivo anunciando o massacre. Um momento antes de chegar ao grupo de bestas demoníacas, a bola de ferro se chocou contra o chão, levantando uma enorme nuvem de terra. Subaru sentiu que a cascata de terra havia jogado as feras para fora. Ren foi a próxima a gritar. Agora! Subaru correu como se seu corpo tivesse sido atingido por um tiro de canhão. O golpe de um momento antes havia aberto um buraco na barricada, uma área estreita pela qual ele poderia passar.
Enquanto Subaru voava pela abertura, as bestas demoníacas uivavam por terem deixado um caminho aberto. Mas quando correram em sua perseguição, tornaram-se presas fáceis para a cobra de ferro que os açoitava atrás deles. Uau! Alerta sonoro traumático. Enquanto corria com toda a força, Subaru se lembrou do som da corrente dançante que fez seu braço esquerdo voar. Atrás dele, a bola de ferro balançava ferozmente, fazendo com que várias flores sangrentas desabrochassem na floresta escura. Subaru saltou por cima de uma raiz de árvore, sendo atingido na bochecha por um galho enquanto gritava: "Rei, não consigo ver para onde estou indo." Em linha reta, sempre em frente. Isso será resolvido quando passarmos pela barreira. Dirija-se às fogueiras da aldeia. Ela disse que era sempre em frente, mas Subaru não conseguia nem saber para que lado era a frente. Ele nunca imaginou que a escuridão, que o deixava capaz de ver apenas um pouco à frente, arruinaria seu senso de direção a esse ponto. Tampouco poderia tatear à frente com as mãos quando tinha uma menina pesando em seus braços. Ele estava sem fôlego. Estava ansioso para se perder ou para que as feras o alcançassem. Seu braço esquerdo estava ficando dormente. O sangramento nunca havia parado, o tecido de sua jaqueta estava encharcado de sangue. Ele podia imaginar em sua mente como as gotas de sangue caíam na terra, deixando um rastro perfeito que levava seus perseguidores até ele. Ele viu que parecia ser o mesmo cenário repetidamente, como se não tivesse dado um único passo à frente. Uma sensação de irritação ardia em seu peito. Ele sentia que estava prestes a cair de joelhos. No entanto, o tempo todo, ele ouviu o som de uma corrente sendo chicoteada atrás dele. Ah, droga! Meu lado está doendo muito. Em frente, em frente. Então, a escuridão diante de Subaru se dissipou de repente. Seu campo de visão se ampliou e, enquanto seus olhos se estreitavam instintivamente com a rapidez da situação, ele viu uma luz artificial ao longe. Ren. Estou vendo luz. Alguém da aldeia está na barreira. Subaru olhou para trás com alegria ao ver o surgimento de um raio de esperança. Mas, um momento depois, seus olhos se arregalaram silenciosamente. Ele poderia descrever como heróica a visão de Ren lutando para protegê-lo pelas costas. Sua roupa de empregada doméstica de tamanho perfeito estava rasgada e roída em pedaços, a carne branca abaixo dela estava marcada com inúmeros cortes. Seu cabelo azul vivo estava todo bagunçado, e havia muito sangue fresco nele para que se pudesse ver a cor original. Ele viu Ren em uma batalha feroz digna de uma lenda. E, naquele exato momento, a mesma Ren estava se aproximando rapidamente de Subaru enquanto estendia a mão para ele. Ren. A mão estendida de Ren empurrou as costas de Subaru, adicionando um impulso suficiente para que ele caísse. Ele instantaneamente protegeu a garota em seus braços do choque, mas, em troca, não conseguiu se proteger, pois caiu de cara no chão, batendo o corpo. Subaru sentiu a dor e sentiu o gosto de sujeira na boca. Ele queria perguntar a Ren por que ela tinha feito algo tão violento naquele momento, mas não sabia o que dizer. Você está brincando comigo? Subaru murmurou enquanto, bem diante de seus olhos, o solo era varrido da direita para a esquerda. O vento envolveu a terra, a areia e a lama se ergueram em um vórtice e as árvores foram arrancadas de suas raízes enquanto o próprio terreno da floresta mudava. Diante da cena violenta, Subaru prendeu o fôlego quando desviou os olhos para o ponto de origem do solo que fluía. Pois lá, ele viu a pequena besta demoníaca, cercada por um brilho dourado enquanto liberava poder mágico. As feras demoníacas eram inimigas da humanidade que possuíam energia mágica. Isso não era uma maldição. As maldições não podiam ser usadas da mesma forma que a energia. Em outras palavras, ele estava usando magia. Ren. Quando tardiamente entendeu o que estava acontecendo, Subaru percebeu que Ren não estava mais atrás dele. Ele também percebeu que Ren o havia empurrado para protegê-lo do rio de sujeira. E em troca, a sujeira e a pedra lançaram seu corpo vestido com o uniforme para o céu escuro. O chão deu a Ren uma recepção rude, golpeando seu pequeno corpo como uma folha caída.
A forma como o sangue se espalhava e como ela voava indefesa no ar provava com clareza cristalina que ela havia sofrido mais danos do que podia suportar. Ren não conseguiu amortecer o golpe quando ela aterrissou com força. A graça salvadora foi o fato de ela não ter rachado o crânio no chão deixado descoberto pelo fluxo do solo. Sua idiota! Como você pode? O que eu estive? Ao fazer isso, Subaru estava prestes a gritar, mas, naquele instante, sua coluna congelou. Sem dúvida, todos eles também sentiram isso. A pequena besta demoníaca fazendo a corrente de terra e a matilha correndo atrás deles, todos pararam de se mover. Ele podia sentir isso. Ele tinha certeza disso. O que pairava no ar era a presença pesada da morte. Lentamente, o corpo caído de Ren se levantou. Apesar de ter sofrido um golpe tão espetacular, Ren não mostrou nenhum sinal de ferimento ao se levantar. Na verdade, até onde ele podia ver, todos os ferimentos haviam se fechado. A incrível energia de cura emitiu uma alta temperatura, e o próprio sangue dela ferveu, subindo como vapor vermelho. Ren virou a cabeça, olhando lentamente ao redor da área. Seus olhos haviam perdido todo o traço da razão. Seu rosto, coberto de respingos de sangue, se contorceu em um sorriso extasiado. Então, Subaru viu um demônio. Com o cocar retirado, ele viu um chifre branco crescer na testa de Ren. Ela riu. Era uma risada alta como a de uma garotinha, mas transbordando de crueldade nua e crua. Torcendo-se, o corpo de Ren se moveu como o vento enquanto ela atacava o grupo de feras demoníacas. Mais rápido do que a besta demônio imóvel na vanguarda poderia reagir, Ren a esmagou com o calcanhar. Ela chutou seu corpo contra as bestas demoníacas à sua frente, diminuindo a velocidade delas enquanto balançava sua bola de ferro, deixando uma grande quantidade de flores sangrentas e cadáveres de bestas para trás. Fera demoníaca! Fera demoníaca! Fera demônio! Bruxa! Ren continuou a gritar a cada golpe avassalador enquanto matava uma besta demoníaca após a outra. O sangue se espalhou, os crânios cederam e as vísceras e a massa cinzenta se espalharam pela floresta com grande força. Subaru se ajoelhou, esquecendo-se de toda a dor enquanto observava a cena. Ele não teve coragem de levantar a voz. Não deveria ter sido assim, mas, de alguma forma, Subaru sabia que, se aparecesse no radar de Ren naquele momento, seria morto em um piscar de olhos. O comportamento de Ren estava tão distante que ele não conseguia imaginar que estivesse errado. Subaru estava percebendo o fato de Ren ter ficado furiosa. Mas as feras demoníacas não ficavam simplesmente sentadas esperando a morte. Descongeladas após o choque inicial, as feras demoníacas cercaram Ren para tirar vantagem de qualquer abertura. Os cadáveres mortos com um único golpe aumentaram em número à medida que Ren era acertada por presas e garras. A horda era interminável. A essa altura, ela já deveria ter esmagado pelo menos o número de monstros que as haviam perseguido inicialmente, mas o número de olhos vermelhos havia aumentado ao longo do caminho. Eles vinham em ondas que pareciam tão constantes quanto as marés. Mesmo que ela esteja em seu modo Ultimate, não há como ela resistir a inimigos com spawn infinito. As circunstâncias haviam sofrido uma mudança vertiginosa, mas Subaru e os outros ainda estavam em uma grande desvantagem. Subaru, compreendendo a situação objetivamente, olhou para trás quando sentiu outro pico de energia mágica. O filhote de demônio manteve distância do corpo a corpo entre Ren e a matilha, enquanto lançava um círculo mágico. Ele estava sugando a mana do ar, preparando-se para liberar mais uma força para distorcer o espaço ao seu redor. O rosto de Ren se ergueu, aparentemente sentindo o vórtice de energia, enviando a bola de ferro para o alto para que ela pudesse girá-la e se livrar da nova ameaça. Mas quando Ren parou de se mover, o bando de feras demoníacas aproveitou a chance, pulando nas costas de Ren de uma só vez. Foi instantâneo. Ele estava alcançando as costas de Ren antes que um único pensamento entrasse em sua mente. A respiração de Ren ficou presa com o impacto que a empurrou para fora do caminho. Seu rosto se enrijeceu em choque e inquietação. Seus olhos vazios recuperaram o brilho da razão,
Seu sorriso monstruoso desapareceu e suas emoções transbordaram. Ah, você também pôde fazer essa cara, pensou ele em um canto de sua mente. Gá! No momento seguinte, algo esmagou o pulso de seu braço estendido. Ele gritou. Sua perna direita, seu flanco esquerdo e suas costas sentiram presas afundando neles simultaneamente. Sua visão ficou tingida de vermelho. Ele não conseguia registrar a dor. Seus tornozelos foram esmagados. Sua barriga foi rasgada. Sangue e intestinos fluíram para fora, um desperdício de sangue e carne. Subaru. Ele pensou ter ouvido um grito. Embora tentasse levantar o rosto em direção a ela, seu corpo não se movia mais como ele queria. Seu equilíbrio estava destruído. Seus tornozelos esmagados não conseguiam reagir nem com a metade da força normal. Ele caiu no chão, como exigiam os ferimentos. Bem diante dele, uma mandíbula cheia de presas estava correndo em sua direção. Ela foi em direção à sua traqueia. Também bem diante dele, a bola de ferro rasgou a terra e a esmagou. O sangue se espalhou. Era o sangue dele ou? Sua mente estava vagando. Ele não sabia quando ela desapareceria completamente. Ele sentiu sua vida se esvair. Ele também achava que era uma coisa estúpida. Ele havia colocado a carroça na frente dos bois. Qual era o objetivo de refazer tudo agora? Dor. Sofrimento. Tudo estava tão distante, invisível, inaudível. Diminuindo. Sua vida estava saindo pelo buraco em seu lado como grãos de areia de uma ampulheta. Estou desaparecendo. Está tudo acabado. Está tudo acabado. Não morra, não morra, não morra. Uma voz à beira das lágrimas. Um grito. Eu.